bom dia. Olá para você que está chegando agora. Bom dia. Faz tempo que eu não faço uma live por aqui. Então hoje resolvi aparecer um pouquinho aqui para falar com você. Faz tempo que eu não faço essa live, sempre é lá no meu canal do YouTube, Pão de Cada Dia. Mas hoje bateu forte no meu coração para trazer aqui diretamente, também ver os comentários também de vocês, que podem ter liberdade de comentar, sobre a leitura de Lucas capítulo 6. Há uma passagem ali extremamente importante para os dias atuais, não é? E para todo o nosso momento. E quem não é inscrito ainda no canal Pão de Cada Dia, mensagens como esta você encontra lá. No link deste Instagram você pode se inscrever, você pode compartilhar as mensagens, há quase, eu acho, 500 mensagens por lá acerca da Palavra de Deus, que você pode ter acesso, que você pode comentar, que você pode compartilhar aquilo que Deus tem feito na tua vida, que parece às vezes até aos teus olhos pouco, mas é muito, porque Deus quer acrescentar ainda mais. Às vezes nós não damos o valor necessário para aquilo que Deus tem feito. E como que Ele vai acrescentar ainda mais na nossa vida, não é? Você tem repartido o pouco que você tem? Ou seja, aquilo que você sabe, aquilo que Deus te ensinou, aquilo que Ele te deu, você tem repartido um pouquinho com o outro? Mas a mensagem não é essa, tá? Lucas capítulo 6, se você tem aonde acompanhar melhor, eu vou fazer a leitura da linguagem da NVI, tá? Da Nova Versão Internacional, em que diz assim, ó. Olá, bom dia a todos que estão entrando. Sejam muito bem-vindos aqui pela manhã, nessa sexta-feira, né? Sexta-feira, dia 7 já de julho, meados aí do ano, já passando, né? Verdade, já virando a metade do ano de 2023. E vamos à leitura então? Quem vai chegando, vai acompanhando, não quero me demorar muito aqui, mas eu quero passar essa leitura para você, que eu acredito que muitos não conhecem essa versão, essa parte, e com certeza Deus vai acrescentar. Diz assim, Lucas capítulo 6, do verso 1 ao 11, vou fazer a leitura na linguagem, na Nova Versão Internacional. Diz assim, certo sábado, enquanto Jesus passava pelas lavouras de cereal, seus discípulos começaram a colher e a debulhar espiga com as mãos, comendo os grãos. Alguns fariseus perguntaram, por que vocês estão fazendo o que não é permitido no sábado? Então ali estavam os discípulos passando por esta fazenda, por esta lavoura, pegaram algumas espigas de milho, né, que provavelmente seria isso, e começaram a debulhar e comer. E aí passaram alguns fariseus quem são? Naquela época de Jesus, eram os encarregados, eram os que detinham a palavra de Deus, os estudiosos da palavra, que pregavam na sinagoga, que levavam ao povo a palavra de Deus. Nesta época, eram chamados de fariseus. E aí estes passaram, não reconhecendo provavelmente, como nós sabemos em toda a história, não reconheciam Jesus como sendo o Filho de Deus, passaram e viram aquela cena e perguntaram ao Senhor, por que vocês estão fazendo o que não é permitido no sábado? Naquela época nós tínhamos a lei de Moisés, em que no sábado não era permitido se fazer nada, e sim simplesmente ficar na sua casa, parado, sem colher, sem trabalhar, sem curar, sem fazer nada. Não era permitido nada neste sábado. E aí então Jesus respondeu aos fariseus. Vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Veja bem, o Senhor utilizou-se da própria palavra que é o objeto de estudo, né, que era o objeto de estudo dos fariseus da época, é a palavra. Então ele trouxe esse objeto de estudo e fez, não é, com que eles refletissem, pensassem e até mesmo lembrassem, se não leram, voltassem a esta lição, de que se eles não leram o que Davi fez quando ele e seus companheiros estavam com fome. E aí, não sei qual foi a reação dos fariseus, né? Devem ter pensado, opa, não li essa página. Ou, o que tem a ver isso? Né? Vamos acompanhar. Versículo 4.
Ele entrou na casa de Deus, Davi, não é? Entrou na casa de Deus, na igreja, né? No espaço ali reservado à adoração a Deus, à busca ao Senhor. E tomando os pães da presença, os pães que eram consagrados, né, para os sacerdotes, né, comeu o que apenas aos sacerdotes era permitido comer. E os deu também aos seus companheiros. Ou seja, Davi entrou na casa de Deus, trazendo para os dias de hoje, né? Entrou na casa de Deus, no tabernáculo, no santuário, estava com fome junto dos seus homens, e ali pegou aqueles pães que estavam ali, que eram destinados aos sacerdotes, não era para todos, não era para qualquer um, né? Era santificado para os sacerdotes. E ele então comeu e deu também aos seus companheiros que estavam com fome. E aí diz no versículo 5, e então lhes disse, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Ou seja, Jesus, o próprio Deus que se fez carne aqui na terra, ele é o Senhor do sábado. Ou seja, nada passa desta autoridade. Ele pode fazer o que quiser. O Senhor é o Senhor do sábado. Então, ele está tentando mostrar que se o Senhor está com você, se Ele atua na tua vida, se você busca a presença dEle a partir da Bíblia, da palavra do Senhor, busca crer nele, busca andar com Ele, você também vai ter parte com isso. Assim como o Senhor Jesus estava fazendo aos seus discípulos e assim como fez Davi com os seus companheiros. Num sábado, entrou na casa de Deus, pegou aqueles pães que eram consagrados somente aos sacerdotes e comeu e deu aos seus discípulos. Mas Davi estava na presença de Deus. Davi era servo do Senhor. E Davi em nenhum momento recuou ali se ele teve fome, ele entrou na casa do Senhor, ele tinha respeito, obviamente, temor a Deus, e comeu e deu aos seus discípulos não, aos seus companheiros. E aí o Senhor respondeu, então, no versículo 5, o Filho do Homem é Senhor do sábado, ou seja, do sábado, do domingo, da segunda, da sexta-feira. O Senhor é o Senhor dessa sexta-feira. O Senhor é o teu Senhor. Se você anda junto com Ele, Ele é teu Senhor neste dia também. Não é porque é sexta, não é porque é sábado, não é porque é domingo que o Senhor vai estar descansando e não vai poder te abençoar. Ele te abençoa todos os dias, independente das situações, independente do clima, independente das pessoas que possam estar ao teu redor. Ele é Senhor do sábado. Se Ele é Senhor da tua vida, Ele é Senhor em todo momento, em todas as áreas que você precisa. E continuou. No outro sábado, ele entrou na sinagoga, né? Aí passou aquele episódio. Aí no outro sábado, Jesus, ele, né, entrou na sinagoga e começou a ensinar. E estava ali um homem cuja mão era atrofiada. Tinha problemas, não era desenvolvida, não funcionava, vamos pensar assim, atrofiada, não tinha suas funções normais como nós, né? Aqui eu, por exemplo, tenho as funções normais das mãos. Esse homem tinha ela atrofiada. E ele estava, então, o Senhor Jesus, no sábado, pregando a palavra lá na sinagoga, como ele adorava fazer. E aí, os fariseus, versículo 7, e os mestres da lei, daquela época, fariseus e mestres da lei, lembrando, eram os representantes ali do próprio Deus a partir da Bíblia, né? A partir da leitura da escritura que se fazia no templo. Eles eram os representantes daquele lugar. E Jesus estava lá, ensinando naquele lugar. E aí, então, esses fariseus e os mestres entraram naquele lugar e estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Ou seja, em todo momento, você que segue a Deus, principalmente aqueles que se dizem conhecedor da palavra, eles vão estar procurando algo para te acusar. Porque hoje nós vemos tanta discórdia dentro daqueles que estão estudando o mesmo objeto, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus. Porque muitas pessoas estão discordando e até mesmo separando o povo do Senhor, o povo escolhido de Deus. Nós, homens, somos quem espalhamos a discórdia, que
fazemos a desunião do povo de Deus. Nós não conseguimos, nós não estamos conseguindo, e eu me incluo, todos nós, né? Nós temos que vigiar para que nós não venhamos espalhar o rebanho do Senhor. Aonde era para trazer uma palavra de alegria, de avivamento, de cura, de exortação, mas para curar, para unir, não, está trazendo uma palavra para quebrar, né? Uma palavra que vem e quebra. E separa, quando quebra, separa. Mas não uma palavra que vem, não, vamos ver o que aconteceu, qual a diferença desse, vamos tentar entrar, né, em acordo, vamos tentar trazer uma palavra do Senhor que possa restaurar, curar isso aqui e voltar a ser. Assim como a palavra de Deus fala lá sobre que nós, né, todos nós aqui hoje, só temos acesso à palavra porque nós fomos enxertados na árvore. Jesus veio e curou ali aquela parte em que nós estávamos desligados da árvore que representa Deus. Nós fomos enxertados ali. O Senhor fez uma cura naquela árvore e colocou-nos ali. Nós viramos galhos. Nós nos tornamos galhos que não éramos daquela árvore, mas nos tornamos ali, né? Que são os gentios. O Senhor nos enxertou ali, nos colocou, curou, trouxe a vida novamente, ou seja, uniu este galho que estava caído, que era de outra árvore, né? E uniu. Então ele trouxe a união através da palavra dele. Porque a palavra dele traz cura, traz libertação, mas ela vem trazendo tudo isso não para condenar. O Senhor disse que ele não veio, né, para condenar, mas ele veio para salvar. Então, o Senhor estava ali, Jesus, pregando, voltando aqui à palavra, pregando na sinagoga, não é? E aí os fariseus entraram e disseram, né, estavam procurando algo para o acusá-lo. Você também será motivo de acusação. Muitas vezes, você que segue ao Senhor, que tem o seu coração voltado para a palavra, você vai ser acusado muitas vezes. Mas não se preocupe não, assim como Davi não se preocupou, assim como o Senhor Jesus sabia de tudo isso, você tem que estar firmado na rocha e saber a palavra que o Senhor tem falado contigo e ficar firme, porque acusações vão vir, tanto daqueles que são desconhecedores da palavra, que não a estudam ou que a pegam simplesmente para justificar aquilo que fazem ou para discordar daquilo que você faz, mas também você vai receber acusações daqueles que se dizem conhecedor da palavra e até usam ali o tempo, a sua experiência para dizer que eles têm autoridade nisso. Mas aquele que está na rocha, não importa o tempo que ele está na rocha, importa que ele esteja firmado na rocha. Ele tem esta autoridade, ele tem acesso ao Pai. E quanto mais ele busca, quanto mais ele está presente junto com o Senhor, andando com o Senhor, mais fortalecido ele fica, mais enraizado ele fica. E aí nós precisamos ter sabedoria para lidar com estas coisas, não é? Assim como o Senhor Jesus está nos ensinando aqui nessa passagem de Lucas 6, do verso 1 ao 11. Não é? Porque acusadores virão, mas o importante é nós estarmos certos, firmados na palavra, sabendo que aquilo provém do Espírito e não se enfadando, não se orgulhando ou achando que sabe algo da palavra por seu próprio mérito ou até mesmo que sabe mais do que outra. Não, a palavra do Senhor diz que nós todos devemos se colocar como igual ao outro, até mesmo fala sobre abaixo do outro. Nós não podemos nos sobrepor agora porque eu leio mais a Bíblia, porque eu estudo mais a palavra de Deus, eu estou acima de outras pessoas. Não, eu permaneço no meu lugar como estudiosa, como aquela que busca, como aquele que busca ao Senhor e firmo-me na palavra. O Senhor é comigo, o Senhor é que guerreia as minhas guerras, o Senhor é quem está me ajudando, me auxiliando. Não preciso confrontar com ninguém, simplesmente eu preciso permanecer na presença de Deus. E aquilo que é ruim vai cair, aquilo que não é bom vai sair, aquilo que não está de acordo com a palavra, o próprio Deus vai retirar, ele vai te ajudar. Se você conseguir fazer sua parte, isso vai ser extinto. E aí continua se dizendo, no versículo 8.
Mas Jesus, né? Só recapitulando o 7, né? Os mestres e fariseus da lei estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso o observavam atentamente para ver se ele iria curar no sábado. Ou seja, como não era permitido naquela época curar ou fazer qualquer outro tipo de coisa no sábado, eles estavam procurando ali se Jesus iria curar, para apontar e então julgá-lo acerca disso. E Jesus lhe disse, ou melhor, 8. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse ao homem da mão atrofiada: olha só, o Senhor sabia que eles estavam procurando algo e mesmo assim não se intimidou. Ou seja, ensinamento para nós. Você sabe que muitas acusações virão sobre você. Você já ouviu, você já sofreu, você está convivendo com isso. Mas se você, como diz a palavra, levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixe teu lugar. Se isso se levantar contra você, assim como se levantou contra Jesus, Jesus está nos ensinando, permaneça no teu lugar, permaneça no centro da vontade de Deus, permaneça na palavra que o Senhor te instruiu. E assim você vai continuar. Porque o Senhor sabe, e você sabe das acusações que vêm, das coisas que se levantam contra você para destruir. Mas o Senhor nos ensina aqui que ele sabia, mas ele continuou. E ele disse então a este homem de mão atrofiada, ele falou assim, mas Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse ao homem, levante-se e venha para o meio. E ele se levantou. Ou seja, tudo aquilo que os fariseus e os entendidos da lei estavam buscando, eles tiveram ali um prato cheio. Jesus disse ao homem de mão atrofiada, num sábado já estava pregando, né? E num sábado ainda ousou curar um homem, chamou para frente, e era isso que eles estavam esperando, se o Senhor ia chamar, se Jesus ia chamar este homem para curá-lo, e ainda curou-o. Veja bem, Jesus lhe disse, eu lhes pergunto, né? Aí Jesus chamou este homem para frente e disse, eu lhes pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Como o Senhor Jesus fala no versículo anterior que ele sabia dessas acusações, ele sabia o que eles estavam esperando que Jesus iria fazer, ele pergunta, é bom eu salvar alguém? É permitido eu curar alguém? Ou é permitido eu destruir? Não é? Ele diz no versículo 9 de Lucas 6. E aí no versículo 10, continua. Então, olhou para todos os que estavam à sua volta e disse ao homem de mão atrofiada, estenda a tua mão. E ele estendeu. E esta foi restaurada. Ou seja, prato cheio. Jesus não se intimidou com as acusações contra ele, agora se eu fizer isso, vão me condenar. Agora se eu fizer isso, vão me parar. Por que Jesus não parou? Por que Jesus continuou? Porque ele sabia que ele era o Filho de Deus. Ele sabia com quem ele estava. E o Senhor Jesus, em todos os seus passos, veio nos ensinar. Você precisa saber de quem você é filho. Se você fez a escolha de ser filho de Deus, você precisa estar naquele lugar enquanto filho de Deus. E o filho ouve a voz do seu pai. Quando nós recebemos a palavra de Deus, através da leitura, através de um culto, através do uso de alguém para nos ministrar uma palavra, nós a recebemos esta palavra, nós precisamos o quê? Nos firmar neste lugar. Receber esta palavra e então continuar, independente das ameaças que podem vir. Mas Jesus não fez isso para trazer a discórdia. Não faça as coisas para trazer discórdia, para ferir alguém, para destruir alguém, para provocar alguém. Não, o Senhor Jesus estava ali nos ensinando de que essas coisas que estavam sendo instituídas enquanto entendimento da palavra não estava de acordo com a palavra. Não é? O Senhor Jesus queria ensinar aqueles fariseus, aqueles mestres da lei, e eles não tiveram a humildade de serem ensinados por alguém
que, segundo eles, era desconhecido, não conhecia a palavra, porque quem era para eles Jesus? Jesus era o filho do carpinteiro. Quem é este homem para falar tais coisas? Da onde que ele veio? Onde que ele estudou? Qual é a sua filiação? Veja bem. Então, eles acusavam o Senhor Jesus. Eles não viam autoridade nenhuma no Senhor Jesus, porque eles estavam discernindo as coisas humanas. A palavra de Deus nos fala que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. As coisas materiais da carne se discernem materialmente, carnalmente. E eles estavam na carne, porque eles estavam simplesmente definindo e discernindo o Senhor Jesus de acordo com aquilo que ele era humanamente falando. Mas não discerniam o espiritual. Não discerniam que ele era filho do homem. Então, a importância de nós conhecermos a palavra, mas estarmos em espírito. Porque é em espírito que nós vamos discernir quando o Senhor nos falar algo e então nós tomarmos essa palavra e permanecermos, independente das acusações, e continuarmos nesta caminhada. E então esse homem da mão mirrada foi curado no sábado, assim como os discípulos do Senhor Jesus comeram as espigas, debulharam as espigas e comeram no sábado. Assim como o Senhor traz a sua palavra lá de Davi, quando eles tinham fome, quando ele teve fome e seus companheiros também tiveram fome, eles entraram na casa do seu pai e comeram uma comida, os pães que provavelmente eram ali destinados somente aos sacerdotes, mas o que o Senhor estava ensinando? Se ele estava com fome, ele era servo de Deus, ele era homem do Senhor, ele cuidava das coisas de Deus, estava certo disso, teve fome, não tinham onde buscar outro alimento e precisavam se alimentar, eles foram à casa de Deus e buscaram isso. Não quer dizer que agora você pode fazer qualquer coisa e estar certo diante da presença de Deus. Não. Veja bem, entenda esses limites que houveram para que eles fizessem tais coisas. E que foi lícito. Por quê? Porque eles estavam certos no seu coração com Deus. Estavam firmes na palavra de Deus e tinham entendimento de quem eles eram na presença do Senhor. E eles em nenhum momento quiseram desrespeitar isso. Mas o Senhor sabia que eles precisavam comer. Assim como ali, o Senhor sabia que este homem da mão mirrada poderia ser curado independente do dia. Mas porque era sábado, ele não poderia fazer? Porque era sábado e era proibido diante da lei dos homens? E que se diziam leis de Deus aqui na terra? Era proibido curar neste dia? E aí o Senhor pergunta a eles, olhou para eles, né? E disse, né? Para esse homem, estenda a tua mão. Você veio aqui com a mão mirrada, é um sábado, estenda a tua mão, eu não vou deixar passar esta oportunidade de te curar. Ah não, hoje é sábado, volta outro dia, tá? Porque hoje eu não posso te curar porque é sábado. A lei do homem diz que no sábado eu não posso te curar, eu não posso fazer milagres. Quem é este que é seguidor do Senhor e não pode atuar e ter autoridade em qualquer dia para fazer a palavra de Deus, para colocar em prática a palavra de Deus? Não é? E aí continua. Mas eles ficaram furiosos e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus. Não se preocupe, vão ficar furiosos, vão se levantar contra você. Mas se você está fazendo a vontade de Deus, se você deu ouvido para aquilo que Deus está se orientando de acordo com a palavra dele, não de acordo com o seu entendimento, com o seu orgulho, com o seu conhecimento, com a sua vontade, mas se você está firme e sabe quem você é na presença de Deus, e sabe da necessidade de se fazer ou não se fazer tal coisa em determinados momentos, continue. Continue porque o Senhor é contigo. Continue porque a vitória é certa. O inimigo ou aquele que tenta te acusar, ele vai tentar de vários subterfúgios. Ele vai estar esperando uma brecha, portanto é importante você vigiar. Mas aqui, mesmo assim, o Senhor estava vigilante sim também. Por quê? Ele sabia que isso era algo de Deus, então não tinha que temer. Agora, quando você não tem certeza que algo que você deve fazer ou deixar de fazer não vem de Deus, não faça.
Seja prudente, busque mais, entenda mais, até ter a certeza. E a certeza desta coisa que mesmo você não vendo, mas ela é real, é a fé. Então busque mais para que você tenha fé. E você alcançando essa fé, então faça e não temas, porque o Senhor será contigo. Né? Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar aqui sobre Lucas capítulo 6. E eu creio que Deus acrescentou ou vai acrescentar ainda muito mais. Faça a leitura, medite e veja o que o Senhor quer falar com você. Capítulo 6, Lucas capítulo 6, do verso 1 ao 11. Eu fiz a leitura aqui da Nova Versão Internacional, NVI, tá? Mas você pode ler em qualquer outra versão. E busque ali o conhecimento na palavra, a revelação da palavra, né? E saiba com quem você está andando. Busque para andar com aquele que vai te abençoar, com aquele que sabe que é o próprio Deus. E ele sabe o melhor para sua vida. Ele vai te guiar, vai estender as suas mãos, vai te mostrar o caminho e você vai estar firme nele. E nada vai poder te atingir. Aqui o Senhor estava certo, curou aquele homem, ele saiu feliz, provavelmente foi contar para outras pessoas o que Deus fez com ele. Tá? E o Senhor aqui não temeu, porque ele sabia que ele estava ligado com Deus, ele sabia que o que ele estava prestes a realizar era a vontade de Deus, era um ensinamento do Senhor. Mas aqui o Senhor em nenhum momento discutiu, brigou, ele simplesmente fez a vontade do Senhor. Então, haja dessa maneira, procure ser ensinado por Jesus, andar com Ele, saber que Ele é teu Deus, buscando sempre a sua palavra, a sua direção, eu tenho certeza que você vai alcançar lugares muito mais altos, né? E não só, às vezes as pessoas pensam lugares muito mais altos das coisas materiais, não. Procure alcançar lugares mais altos, lá do céu, né? Lugares espirituais mais altos. Porque esta é a autoridade que o Senhor nos dá. E esta é a maior, para mim, a maior autoridade que o Senhor me dá é quando eu sou elevada espiritualmente, quando eu tenho mais conhecimento espiritual, quando eu firmo mais ainda a minha posição em Cristo, na palavra, na revelação que Ele me dá. Então, permaneça assim também. Que Deus te abençoe, te dê uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana. E até um próximo dia por aqui no Instagram ou até mesmo lá no canal Pão de Cada Dia, Mensagem Bíblica. O link está na bio deste Instagram. Inscreva-se, compartilhe com alguém, comente seu testemunho. Você vai ver que tem vários comentários lá, várias pessoas que foram tocadas pela presença, várias pessoas que retornaram à presença de Deus. E é para isso, este canal é para levar você à reflexão, você a buscar cada vez mais o seu espaço, o seu lugar em Deus, a você ter a sua identidade firmada nele. Que Deus te abençoe e até um próximo vídeo. Tchau!